Olá, eu sou Eliane Amaral, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo. E tenho a alegria de compartilhar com vocês hoje, semana 13, quarta-feira, a devocional do livro O Caminho, de Stanley Jones. E o tema de hoje é: a preocupação é uma pedra no sapato. Você já andou com uma pedra no seu sapato? Já percebeu como isso é incômodo? O texto e a referência bíblica hoje para nós é Salmo 31:10, e eu quero ler com vocês. Salmo 31, versículo 10 diz assim: Minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. O salmista basicamente andava com uma pedra no seu sapato, mas na sua alma ele era consumido de angústia. E a devocional de hoje diz assim: à medida que vencemos o lado físico da doença, somos cada vez mais derrotados no lado mental e espiritual dela. Sabemos coisas sobre a vida, mas não sabemos como vivê-la. Um médico disse a outro: se eu pudesse encontrar um caso de doença puramente física, começaria a pensar de novo que eu sou médico. Uma mulher me contou que o marido sofria de úlcera gástrica. Ele é um homem preocupado? Perguntei. Preocupado? Perguntou ela. Ele não faz outra coisa senão se preocupar. E agora eu comecei a me preocupar com a úlcera dele. E tive um colapso nervoso. E aí ele começou a se preocupar com o meu colapso nervoso e piorou. Há um círculo vicioso, muito vicioso. Esse círculo só pode ser quebrado se a pessoa se livrar do medo. Um lenhador, aparentemente forte, sofria de uma úlcera estomacal. Quando perguntei se ele se preocupava, ele respondeu: eu acho que esse é o meu problema. A preocupação produzia um excesso de acidez em seu estômago, o que, por sua vez, produziu a úlcera. Uma mulher escreve estas palavras: toda vez que fico chateada e começo a me preocupar, meu estômago dói e não posso comer por 3 ou 4 dias. Outra disse: fiquei doente por causa da preocupação. A esposa de um pastor sofria de pressão alta por causa de um problema que o marido teve. Isso a deixou tensa e ansiosa e aumentou sua pressão arterial. Sobre um colega, prisioneiro de guerra, um oficial comandante escreveu: ele não comeu nada nos últimos 4 dias. Evidentemente, por preocupação. Os intestinos dele funcionaram só 2 vezes em 22 dias. A preocupação e o medo podem produzir diarreia ou prisão de ventre. O medo e a preocupação desarranjam o funcionamento natural do trato digestivo, afetando-o em primeiro lugar. O trato digestivo espelha com fidelidade todo estado emocional, diz um médico. O medo também desarranja os processos mentais. Escreveu uma mulher: estou tão cheia de medo que não consigo pensar. Estou perdendo a capacidade de raciocinar, pois reajo apenas emocionalmente e não racionalmente. Essa mulher não conseguia pensar com clareza, pois o medo distorcia e deformava tudo. Alguém enviou meu livro Vida Abundante para uma mulher acamada com artrite. Ela viu que a sua artrite estava enraizada no medo de morrer. Renunciou a esse medo e a artrite desapareceu. Hoje, ela mesma faz os trabalhos domésticos. Stanley Jones, então, faz a oração. Ó Cristo, tu vieste para levar todos os medos, leva os meus. Pois sei que não posso ser o melhor que sou, o teu melhor, se não estiver liberto, completamente liberto do medo. Eu gostaria de ser uma pessoa sã. Amém. E a afirmação do dia:
não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Salmo 112, versículo 7. Você tem uma pedra no seu sapato? Você confia no Senhor de tal maneira que você não teme as más notícias? Se você prestou atenção na leitura de hoje, o medo coloca a gente num círculo vicioso. O medo, ele é retroalimentado pelo medo. Quanto mais medo eu sentir, mais medo eu vou ter. Mais paralisada e doente eu vou ficar. Isso é um círculo vicioso. Ele é alimentado, o medo é alimentado pelo próprio medo. Nós vimos também na devocional de hoje que o medo, ele desarranja o nosso corpo físico. Ele ataca primeiro essa parte gastrointestinal. E isso é tão real que todos nós sabemos disso. Eu lembro de uma pessoa que eu acompanhei durante muitos anos e essa pessoa falava para mim assim: Eliane, eu sinto borboletas no meu estômago. Por quê? Era aquela angústia do medo que essa pessoa sentia. Você sente borboletas no estômago ou na garganta ou aflições que têm a ver com dor de barriga e o seu trato intestinal fica com dificuldade? O medo, ele também desarranja a nossa capacidade mental, a nossa qualidade do pensamento. Aquilo que nós pensamos pode ficar completamente atrapalhado por conta do medo. Ele nos aprisiona, ele adoece, ele nos incapacita. Mas como nós temos visto, Jesus Cristo, o perfeito amor, ele expulsa todo medo. Enquanto eu lia o devocional de hoje, eu lembrei de uma canção que temos entoado no Brasil atualmente, que diz que nós não somos mais escravos do medo. E uma parte da canção diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Todos os dias pela manhã, quando você acordar, traga para frente dos seus olhos quem você é na pessoa de Jesus. E em Jesus nós somos filhos e filhas amados. Se você já teve uma experiência de entregar a sua vida e confiar a sua vida a Jesus, você é um filho amado de Deus. Se você se arrependeu dos seus pecados e se entregou a Jesus e confessa e reconhece: eu preciso de Jesus, então ele veio habitar no seu coração. Foque em Jesus e rompa com esse círculo vicioso. Há muitos anos eu ouvi uma psicóloga, o nome dela é Gláucia, ela é do Instituto de Formação Cristã, que fica ali em Vinhedo, e ela falou uma estatística que me chamou muita atenção. E ela disse que 50% das pessoas que chegavam até o seu consultório não precisariam de um atendimento terapêutico se tivessem um bom amigo, se tivessem uma boa amiga. E sabe, eu também percebo isso nos atendimentos que eu faço. As pessoas têm medo de compartilhar a sua vida. E uma forma de romper o círculo vicioso é falando daquilo que nos acontece. É falando dos receios e medos e temores que nós sentimos. Então eu digo para você hoje, busque ajuda. Busque ajuda em Jesus. Diga que você precisa dele. Conte para ele os seus medos, mas busque ajuda de um bom amigo. Busque ajuda de um profissional se você precisa de um profissional. Não tenha medo de admitir que você precisa de ajuda. Tenho visto muitas pessoas que têm vergonha de admitir que elas sentem medo. E elas fazem questão de mostrar sempre uma imagem de dureza, de firmeza e de que nada abala. Mas nós somos humanos. Nós não somos deuses. Nós somos seres humanos feitos de carne e osso. Nós sentimos, nós temos dores, nós temos alegrias, nós temos tristezas. Então, não tenha medo de admitir aonde o medo está atacando você. Busque ajuda. Firme os olhos em Jesus.
Um lema do grupo Neuróticos Anônimos é viva e deixe viver. Nós precisamos aprender a viver. Pegue tudo isso que você tem ouvido e de fato aplique à sua vida e você vai ver uma grande diferença, porque Jesus Cristo, o perfeito amor, expulsa todo medo. Tenha um bom dia. Deus abençoe vocês.